Pois é, Daniel, mais uma vez essa situação aqui no estado do Rio Grande do Sul, essa probabilidade de que nos próximos meses o país e principalmente a região sul esteja em situação de laninha, essa condição no tempo que traz estiagem, falta de chuva aqui para o nosso território. E para a gente entender qual é essa probabilidade de acontecer nos próximos meses, a gente conversa com o nosso meteorologista, o Gustavo Verardo, que nos atende agora para falar sobre esse prognóstico. Gustavo, é possível afirmar que a condição de laninha vai estar presente no Rio Grande do Sul nos próximos meses? Boa tarde. Olá a todos, boa tarde. Pois então, né, a gente tem sim uma condição para o desenvolvimento do fenômeno Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico na região do Equador. E isso traz, principalmente quando atuando entre a primavera e o verão, falta de chuva para o Rio Grande do Sul. Períodos maiores, né, de dias sem chuva e até em alguns episódios com estiagem. Mas é importante a gente relembrar e destacar que a chuva não corta, né, não cessa de uma hora para outra. Então, a gente vai tendo o desenvolvimento gradual dessa possível laninha com intensidade fraca ao longo da primavera, e no verão é que a gente sente os efeitos mais expressivos, digamos assim. Principalmente ali a partir do final do mês de novembro, dezembro e o começo do próximo ano, que podem ser um pouco mais secos no Rio Grande do Sul. Então, talvez, né? E por que eu estou dizendo talvez? A gente pode ter algo semelhante aí ao verão 24 para o 25 agora, na virada do 25 para o 26. Ou seja, então, para esse verão, a expectativa é de um pouco menos de chuva no Rio Grande do Sul. E atenção, principalmente para o campo, né? Para as culturas de verão que podem ser afetadas por essa falta de chuva. Ok, então essa situação ela vai acontecer, existe isso na previsão, no horizonte, é que nessa virada de ano seja um período bastante seco. Exatamente. Então, agora no início da estação das flores, que está quase aí, né? A primavera ainda não tem, né, uma influência da laninha, até porque ela não está formada, né? Tanto que o mês de setembro é um mês em que boa parte do Rio Grande do Sul pode ter chuva acima da média, e outubro também é um mês que vem se mostrando aí mais chuvoso. Aliás, o outubro é um dos meses com mais chuva no ano, né? Então, principalmente, a gente pode aí começar a afirmar, a inferir que a chuva gradualmente começa a reduzir no Rio Grande do Sul, principalmente a partir da segunda quinzena de novembro. E se a chuva reduz no verão, a gente tem tardes mais quentes. Então, né, com essa condição, a gente pode ter um verão quente e bem seco. Ok, tá certo. Importante a gente destacar, Gustavo, aproveitando a sua presença aqui no NT Sul, explicar o que é o Laninha. Também a gente pode mencionar o El Ninho, né, que são dois opostos. O Laninha, a condição de seca, falta de chuva, e o El Ninho ao contrário, o excesso de chuva. Mas detalha para a nossa audiência um pouco dessa atuação desse fenômeno. Exato, então, né? O fenômeno El Niño, ele é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico na região do Equador. Se a gente tem águas mais quentes, a gente tem mais evaporação. Se tem mais evaporação, a gente tem uma disponibilidade maior de vapor da água na atmosfera. E isso é direcionado para o sul do Brasil. Então, por conta disso, em que períodos que nós temos a atuação do El Niño, a gente tem mais chuva e enchentes grandes no Rio Grande do Sul, como foi o caso aí do ano de 2023 e começo de 24, tá? Agora, o fenômeno Laninha é o inverso. A gente tem o resfriamento das águas do Oceano Pacífico ali na região do Equador, entre o Peru, né, e lá a Oceania. Então, com águas mais frias, a gente tem uma mudança na circulação dos ventos e isso afeta o Rio Grande do Sul, principalmente aí quando essa laninha atua no segundo semestre e no início, né, dos anos, aí, principalmente nos verões, que tendem a serem mais secos e um pouco mais quentes. Então, laninha, né, muitas vezes sinônimo aí de alguns períodos de estiagem e falta de chuva no Rio Grande do Sul, e o ninho é o oposto, né? Ele traz mais chuva e mais umidade para o estado. Gustavo, como meteorologista, como você avalia
a cada ano que passa, esses fenômenos atuantes. A gente não tem uma normalidade, de certa forma. Ou é muito seco ou é muito chuvoso. O Rio Grande do Sul parece que adotou essa característica. É normal a gente ter todo ano Laninha ou El Niño, essa variação acontecer. Parece que a gente não consegue mais encontrar no horizonte um período, um ano de normalidade, de chuva dentro do esperado. Como a meteorologia vê isso, né? Essa repetição desses fenômenos ano após ano? Olha, então, né? A gente sabe que as mudanças climáticas estão atuando de forma bem intensa, né? E especialmente nas áreas com clima subtropical, que é o caso aí do sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul. E tudo isso é resultado do aquecimento global, né? Que amplifica os eventos de chuva ou de falta de chuva. Nos últimos tempos, a gente quase não teve períodos de neutralidade climática, ou seja, quando a gente tem uma condição neutra, sem a atuação do El Niño e da Laninha, a gente tem uma atmosfera mais ou menos estável, tá? O que não é o caso dos últimos anos. Por quê? Porque a gente tem El Niño seguido de Laninha ou vice-versa. Isso quase que sempre aconteceu aí em um horizonte, né, mais antigo, né, em um passado mais distante. Porém, o que a gente está observando são eventos cada vez mais intensos, justamente causados pelas mudanças climáticas. Então, infelizmente, a gente tem que se adaptar ao novo normal. Tá certo, Gustavo. Obrigado mais uma vez por nos atender, estar presente aqui no NT Sul, trazendo essas informações que são importantes, como você falou lá no início. O homem do campo olha muito essa questão envolvendo os fenômenos climáticos, no caso, a gente abordando o Laninha. Mais uma vez, a gente agradece. De nada, então, e até logo mais. Tá certo, Daniel. Então, o relato do Gustavo Verardo, nosso meteorologista, que está aqui na segunda, na quarta e na sexta-feira no NT Sul, comentando sobre o fenômeno Laninha. Há uma grande possibilidade de atuação aqui no estado, principalmente ali na virada do ano de 2025 para 2026.